canal, aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo à minha sala. Aqui é um lugar onde nós vamos falar sobre o Senhor, sobre o nosso Jesus, sobre o nosso Salvador, sobre o nosso amigo Espírito Santo e sobre o nosso Deus, que é Pai. Seja bem-vindo, é uma alegria ter você de volta aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Vocês perceberam que eu tô com a roupa do último vídeo porque eu estou gravando ele logo após. Porque eu não poderia deixar de gravar sobre isso. Eu quero falar com você sobre Lázaro. Sim, sobre a ressurreição de Lázaro, sobre Jesus. E eu quero entrar com você dentro da palavra de Deus. E a gente conversar cada vez mais e se aprofundar. Como estudo bíblico. Então pega a sua Bíblia, pega uma caderneta e vamos conversar. E vamos ler e vamos ver o que o Espírito Santo fala conosco. Eu estou aqui com a minha Bíblia. E a minha Bíblia está aberta, eu estou na versão NVI. Ela está aberta em João 11, ok? João 11. O que baseia João 11? Evangelho de João, capítulo 11, do versículo, eu vou começar a partir do primeiro e eu vou pulando, mas eu vou avisando, ok? Basicamente aqui é a passagem de Lázaro. Lázaro que era um amigo de Jesus, ok? Lázaro era irmã de Maria. Maria é essa, aquela que a palavra vai dizer que ungiu Jesus e aquela que secou os seus pés com o cabelo, sabe? É dessa passagem, ele é irmão dessa Maria. Ok? Vou começar a ler com você? Vamos lá, parte 1. Havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado de Maria, e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Vou começar aqui, e aí eu vou pular pro próximo, ok? No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Jesus ouviu que o seu amigo, Lázaro, aquele que ele amava, porque a Bíblia vai dizer, eu pulei mais falar, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Então Jesus amava eles, era quem eles amavam mesmo. Só que eu quero trazer aqui com você o contexto, e eu quero entender uma coisa muito importante, é Jesus, por mais que amasse ele, Jesus não saiu de onde ele estava. E a pergunta aqui é por quê? Por que Jesus não se movimentou? Por que Jesus, sabendo da necessidade de Lázaro, não se movimentou? E mais pra frente nós vamos saber que Lázaro faleceu. Jesus vai dizer, Lázaro morreu. E por que Jesus não se movimentou antes de Lázaro falecer? Por que Jesus, sabendo que Lázaro estava ali doente, estava ali falecendo, não foi lá? Será porque Jesus era um péssimo amigo? Será porque Jesus tinha perdido o controle? Será que Jesus não ligava? De forma alguma. Isso aqui a gente aprende com Jesus, que Jesus não era movido por sentimento, mas Jesus era movido por uma visão. Jesus era movido por um propósito. Então, por mais que ele, no sentimento dele, ele pudesse ficar triste, ele pudesse ficar um pouco receioso, porque o seu amigo estava doente. O propósito dele era tão forte, a visão era tão clara, que mesmo a notícia ruim vendo, ele não se movimentou perante a notícia ruim. Pelo contrário, continuou na visão. Para quê? A palavra vai dizer, para que a glória de Deus se cumprisse na vida de Lázaro e para que ele fosse um grande testemunho. Jesus tinha o poder de aonde ele está falar e Lázaro ressuscitar. Jesus tinha o poder de aonde ele está declarar e Lázaro reviver. Então por que não fez isso? E agora eu quero trazer uma analogia para você. Pensa aqui comigo, como seria para você? Tem uma pessoa que ela está doente. Alguém vai lá e ora por essa pessoa, ela está acamada, e essa pessoa ela levanta e fica bem. Um testemunho, né? Mas muitos poderiam duvidar desse testemunho. Falar, era frescura, não era tudo isso. Não. Começar a achar pequenos defeitos. Nossas irmãs estamos aqui sim. A gente tem a tendência a duvidar. Agora, pensa só comigo, como seria para você? Você vê um sepulcro com uma pedra enorme. A pessoa já está ali há alguns dias, já está enfaixada. Você viu que a pessoa foi com Deus, você viu que a pessoa faleceu. Chega um homem e fala assim, abre a porta. Abre a porta. Tira a pedra. E você vê Lázaro saindo ali de dentro. Você vê aquela pessoa que estava ali morta, saindo, andando, caminhando. Qual seria a sua reação? Qual te impactaria mais? Aquele que estava doente, deitado, ou aquele que foi ressuscitado? Você entende? Você provavelmente é a segunda, e Deus sabia disso. Então, para que a glória dele se cumprisse, foi necessário que acontecesse o que aconteceu com Lázaro. Mas no final, o que aconteceu com Lázaro foi uma vitória. E eu quero que você pegue e pense nisso. Poderia ser só mais uma cura. Só mais uma cura. Poderia ser só mais uma cura. Ou poderia ser só mais um milagre, porque muitas vezes a gente leva assim, só mais uma coisa que Deus fez, mas por conta do testemunho de Lázaro, que o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro, hoje nós vemos pessoas sendo ressuscitadas, hoje nós sabemos que tem esse milagre e as coisas grandiosas que Deus pode fazer, e hoje nós temos a convicção de que Deus, Ele pode trazer vida, que Deus pode ressuscitar, que Deus tem o poder. Então sim, isso aconteceu para que a gente tenha noção do tamanho da glória de Deus. Mas eu quero voltar aqui com você e sobre Jesus.
pegou, Jesus não saiu da onde ele estava. Ele ficou ali por mais de 2 dias, mesmo sabendo de tudo. Mesmo sabendo como Lázaro estava. Mas ele permaneceu ali. E quando nós olhamos para Jesus, a gente vê como Jesus não se movia por sentimento. A gente vê como Jesus, ele era certeiro, sabe? Ele tinha uma certeza dentro dele, uma convicção. Porque quem tem visão não anda por sentimento. Quem tem propósito, o sentimento não abala. Mas, quando o nosso propósito não está bem estabelecido, os nossos sentimentos podem anular a visão que nós temos. Por isso que às vezes tem coisas para se cumprir, tem coisas para a gente viver, tem coisas para a gente ir, para acontecer, mas que acabam não acontecendo. Por quê? Porque a gente esquece, o nosso sentimento tampou a nossa visão. O nosso sentimento trouxe muitas vezes reclamação, o nosso sentimento trouxe medo, o nosso sentimento trouxe murmuração. E é aquele processo que às vezes era para ser mais rápido, fica mais longo. E aquele acesso que era para ser breve, fica mais distante. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos sempre Jesus nós sempre vemos Jesus na visão bem estabelecida. Um outro exemplo que eu quero trazer para você é Pedro. Vamos lá? O barco estava balançando e ele caminhando sobre as águas. E o vento estava vindo. Jesus estava caminhando sobre as águas. E o vento estava vindo. E Jesus caminhando sobre as águas ainda com o vento batendo. Quando chegou perto dos seus discípulos, dos seus apóstolos, eles falaram, eles duvidaram, eles ficaram com medo, ficaram com receio. Mas aí Pedro olha para Jesus e fala: Mestre, se é você, faça com que eu vá até você. E Jesus falou o quê? Vem até mim. Só que eu quero um detalhe aqui. Jesus, a partir daquele momento, ele ficou parado. Mas ainda estava ventando. O mar ainda estava chacoalhando. A neblina ainda estava lá. E Jesus ficou parado. Por quê? Para que a glória de Deus se cumprisse. Para que Pedro pudesse provar o que é caminhar até Cristo. Profundo. O Espírito Santo, ele nos ajuda a caminhar na mesma visão que Cristo caminhou. Essa visão que não é abalada por sentimento, mas que cada vez mais é firmada pela nossa fé. Passou-se os 2 dias. E aí Jesus, ele pega, como aqui está na nossa Bíblia, como está na sua Bíblia aí, se você não tem, você tem no aplicativo, ok? Jesus pega e ele vai até Lázaro. E chegando lá, a primeira pessoa que vai encontrar com ele é Marta. Maria fica em casa. E Marta sobe e fala o quê? Marta olha para Jesus e fala: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. O meu irmão não teria falecido. E quantas vezes nós não estamos igual Marta, falando: se Deus estivesse aqui, isso não teria passado, isso não teria acontecido comigo. Quantas vezes nós não estamos igual Marta, falando: Senhor, será que o Senhor não está me vendo? Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Se o Senhor tivesse feito, isso não teria acontecido. Se o Senhor tivesse curado, Senhor, Senhor, e nós ficamos questionando. E esse questionamento nos afasta cada vez mais de entender o propósito. Porque Deus nunca pediu pra gente questionamentos, mas Ele sempre pediu de nós confiança e sempre mostrou que era digno dessa confiança. O Senhor não está pedindo uma confiança em algo que não é certeza, mas pelo contrário, Ele sempre pediu uma confiança nele e sempre mostrou que era digno dessa confiança. Marta vem e fala para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, e nós falamos muitas vezes a mesma coisa, se Deus tivesse feito, por que Deus não fez? Por que Deus não falou? Quantas vezes nós entramos nesse questionamento? E aí ele fala assim: Marta, se você crê, hoje você verá a glória de Deus. Não se você questionar, mas se você crê, hoje você verá a glória de Deus. Jesus pode ter demorado, mas não é no nosso tempo, é no tempo perfeito dele. Mas quando ele chega, ele faz. Quando ele chega, ele faz. Jesus, quando ele está indo em direção a você, por um momento ele pode até ter ficado parado, para que a glória de Deus se cumprisse em você. Mas quando ele começa a caminhar, quando ele chega, ele faz. E essa é a fé que nós temos que ter, que o Senhor vai fazer com que a vontade boa, perfeita e agradável dele se cumpra nas nossas vidas. Assim como se cumpriu na vida de Lázaro. Ou seja, olha o clima que estava, um clima de velório. Lázaro faleceu, Maria estava chorando, Marta estava triste. Marta foi questionando a Cristo, porque se o Senhor, sabendo que se ele estivesse ali, nada teria acontecido. Só que aí Jesus vem com o quê? Com uma convicção de que, passando a visão de novo, que você, se você crer, você verá a glória de Deus. E aí agora a gente vai lá no final, aonde Jesus chega de frente, com aquele sepulcro. Jesus chega de frente ao sepulcro e chega lá e fala assim, então 39, 11:39, tira a pedra, disse ele. Mas logo embaixo Marta disse: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Ele já cheira mal. Não vamos abrir.
Basicamente ela falando, não faz isso, já foi, já passou, não deu certo, já cheira mal, não vai acontecer. Mas se você crer, Jesus vai fazer como falou aqui. Então disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste, e eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Meu Deus, o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. O que estava morto reviveu. E os que duvidaram viram a glória de Deus. Talvez a sua dúvida hoje seja, por que isso está acontecendo comigo? E o Senhor esteja te respondendo para que a glória de Deus se cumpra em você. E você pode estar com mais dúvidas, mas o Senhor está falando, não caminhe por esse sentimento, mas caminhe no meu amor. O amor lança fora todo medo. E quanto mais nós caminhamos no amor, esse amor nos aperfeiçoa. E o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, nos ensina a sair das emoções e entrar no nosso espírito. A gente sai da nossa alma, a alma muitas vezes está chorando, a alma muitas vezes que está por vista, e entra no espírito, que é pela fé. E agora eu e você, nós cremos que a glória de Deus vai se cumprir na nossa vida. Porque o Senhor é fiel e justo. Ele não volta atrás e Ele não se arrepende. E Ele é contigo. Se você crer, você vai ver a glória de Deus.